Olá, hoje queria falar-vos um pouco de como afinar um prato de giradiscos para tirarmos o maior proveito dos nossos discos de vinilo. E queria começar por falar nas cabeças. Existem dois tipos de células para giradiscos, as MM e as MC. As MM significa Moving Magnet e as MC, Moving Coil. As MM, que são aquelas que mais são vulgares, equiparem a maior parte dos giradiscos e são também as mais acessíveis. As MM têm a particularidade de se poder substituir a agulha. Sempre que a agulha se desgasta, nós podemos adquirir uma agulha substituta e voltar a utilizar a mesma célula para continuarmos a tirar proveito do nosso giradiscos. As MC são um bocadinho mais dispendiosas na sua origem e têm o problema de não poder ser substituída a agulha, como no caso das MM. E convém saber que não podemos ligar um giradiscos a qualquer entrada de um amplificador. Uma entrada para leitor de CDs ou para um auxiliar, etc., não serve para ligar um giradiscos, ok? O amplificador tem que ter uma entrada específica para giradiscos, normalmente apelidada de fono. Alguns amplificadores têm também a opção de selecionar o tipo de célula, ou MM ou MC. A maior parte dos amplificadores que têm entrada fono têm uma entrada MM. Depois há alguns que têm também MC, que pode ser selecionável, como é o caso deste amplificador. Agora, falando um pouco de como substituir a correia. É muito fácil substituir a correia de um giradiscos, neste caso é particularmente fácil. Vamos supor que já temos a correia comprada e se eventualmente nós tivermos um giradiscos que vinha sem correia, podemos sempre tirar com um cordel a medida da correia e levar essa medida a uma loja da especialidade e adquirir a correia específica para o nosso giradiscos. É muito fácil, basta retirar a proteção de borracha e o prato dos giradiscos e temos acesso à correia dos giradiscos. Neste caso, é um giradiscos por correia, porque temos alguns giradiscos, os chamados Direct Drive, como o famoso Technics SL1200. É um leitor Direct Drive, significa que o motor está no veio do prato, portanto não tem correia, é direto ao veio do prato. Neste caso, é um giradiscos com correia e que, como a maior parte deles, aliás, são a grande maioria, e é muito fácil substituir a correia. E temos aqui a correia, é só colocar, vou girar para vocês verem melhor onde ela vai ser encaixada. Este é o motor que está lá em baixo e que tem aqui a parte que vai fazer girar o prato. E voilá, uma correia nova nos giradiscos. Agora que já temos a correia montada, vamos afinar o braço. Para procederem a este tipo de afinações nos giradiscos, convém fazê-lo numa base nivelada. A secretária ou bancada onde trabalharem convém estar nivelada, recorram-se de um nível para certificarem que esse requisito está cumprido. Se não, podem utilizar sempre umas pequenas alturas no prato para que ele fique nivelado e assim não influencie o resultado final da calibração do braço. O braço tem este contrapeso aqui, para nós ajustarmos o peso que queremos aplicar na agulha ao ler o disco. Todas as agulhas têm um peso específico, indicado pelo fabricante, para trabalhar em pressão sobre o disco. Neste caso, esta agulha deve ter uma pressão de 2 gramas sobre o disco. Vamos equilibrar o braço no seu ponto zero, ou seja, em que ele não tende a pender nem para a frente, nem para trás. Para isso, vamos girar este contrapeso até ao ponto em que o braço fique completamente na horizontal. Assim já rodei demais e ele começou a pender para trás. Vou rodá-lo um bocadinho para a frente e até o braço ficar suspenso, sem ficar apoiado em lado nenhum, e que eu lhe chamaria o ponto zero. Aí está. Ele está equilibrado, portanto, está nem com peso à frente, nem com peso atrás. Agora, como é que vamos aplicar as 2 gramas na cabeça? Ora, o contrapeso já tem aqui estas marcações, precisamente para esse efeito. Vamos então, e ela roda independentemente do contrapeso, esta rodela que tem as marcações, roda independentemente do peso. Por isso, vamos pegar no peso para ele não rodar e vamos marcar o ponto zero. Sei que ele está no ponto zero e que está marcado como ponto zero.
Agora, estas numerações significam, o 1 significaria 1 grama, o 2, 2 gramas e por aí em diante. Eu quero 2 gramas aqui, é muito fácil. Agora sim vou rodar os dois em conjunto e rodo até às 2 gramas para, neste momento já está a pender para a frente e supostamente tem 2 gramas aplicadas no peso da cabeça. Ok, nós sabemos entretanto que isto nem sempre é totalmente rigoroso e para isso eu gosto de utilizar uma balança que pode ser adquirida em qualquer loja do chinês com alguma facilidade. E para isso eu vou colocar a balança no prato dos giradiscos, vou ligá-la e vou medir efetivamente, vou pesar efetivamente se ela está com as 2 gramas. Eu posso apoiar aqui porque esta cabeça tem uma proteção da agulha, por isso se fizerem isto ao apoiar a agulha na balança, protejam a parte que apoia na balança com uma pequena esponja ou um filtro daqueles das cadeiras, qualquer coisa, de maneira que a agulha não entre em contacto com o metal, que é prejudicial para a agulha. Portanto, neste caso não preciso disso porque a agulha tem esta proteção à frente que evita que a agulha toque no prato da balança. Ora, aí está-me a marcar 1,71 gramas, significa que o peso não é 100% rigoroso. Então, neste caso, eu vou aplicar um pouco mais de peso até chegar às 2 gramas. 1,89, 1,90, 1,99, 2, está lá. 2 gramas é aquilo que eu tenho, que eu sei neste momento que tenho aplicado na agulha. Ora, equilibrado o braço, falta a parte do anti-skating. Estes giradiscos têm este sistema de anti-skating, cada um terá o seu. Neste caso, é um contrapeso que se coloca neste veio que está anexado propriamente ao braço dos giradiscos e que depois vem cair para o outro veio que está fora do braço dos giradiscos. Como podem ver, o peso, eu vou rodar um pouco para se ver melhor, e quando nós rodamos está aqui o peso a efetuar, o peso ao fim e ao cabo puxa o braço para fora, para contrariar a tendência do braço ou da agulha vir sempre para o interior do disco. Este anti-skating serve precisamente para contrariar a tendência da agulha vir para o centro do disco e assim equilibrá-lo. Eu não gosto de usar muito peso no anti-skating, mas cada giradiscos terá a sua afinação correta. É uma questão de irem tentando e ver se o disco ao tocar se salta a agulha, se está a saltar ou para o interior ou para fora e ajustar o anti-skating em conformidade com isso. Espero que este vídeo vos tenha ajudado a tirar o maior prazer dos vossos discos de vinil. Para mim o vinil continua a ser a minha fonte preferencial para ouvir música. E não se esqueçam de subscrever o canal, temos mais vídeos sobre estes assuntos para que vocês possam afinar os vossos giradiscos. Por isso subscrevam o canal e sintam-se livres para comentar o vídeo e tentarei ser o mais breve possível nas respostas que darei. Muito obrigado e um grande bem-aja.